Olá galera, vou resolver alguns exercícios de reação de neutralização com ácidos e bases de arrênios. Esses são exercícios da primeira listinha que eu passei para vocês, exercício número 2. Então nós temos lá na letra A o ácido nítrico reagindo com o hidróxido de potássio. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é quem é o ácido e quem é a base. Bom, lembra que ácidos normalmente são aquelas que têm fórmula química que começam com hidrogênio. E teria que ser também, porque são ácidos de arrênio, são aqueles que liberam prótons H+. Mas nós não podemos pensar que qualquer hidrogênio pode ser liberado, né? Então são compostos escritos normalmente dessa forma. Aqui nós temos uma base que libera hidroxila, segundo Arrhenius, né? Então, nas bases nós vamos procurar o ânion aí escrito, a hidroxila, o OH, né? Então, nós já identificamos o nosso ácido e nossa base. Agora o que nós temos que fazer é determinar, então, quem seriam os íons liberados na dissociação desse ácido e dessa base. Então, nós temos que para o ácido nítrico, nós vamos ter um próton para cada nitrato liberado. E para a base, que é o hidróxido de potássio, um cátion potássio para cada hidroxila. Nós temos que ter em mente, se a reação é ácido-base, que nós teremos, então, na ácido-base de arrênios, claro, nós teremos, então, um próton reagindo com uma hidroxila, formando uma água. Então, o que nós temos é a hidroxila aqui. Note que não existem elétrons em volta desse hidrogênio, e que na hidroxila nós temos 3 pares de elétrons não ligantes, uma carga negativa, e o próton com uma carga positiva, o cátion hidrogênio com uma carga positiva. O que vai acontecer na reação dessas duas espécies iônicas é então que esse par de elétrons não ligante vai promover uma ligação com o cátion hidrogênio, formando a água. Note que nós temos uma estrutura com uma carga negativa e uma estrutura com uma carga positiva. E nós temos como produto final uma estrutura eletricamente neutra, porque se aqui estava sobrando uma carga negativa e aqui com um déficit de uma carga negativa, teremos uma estrutura eletricamente neutra. Bom, então nós já sabemos que essa hidroxila vai reagir com esse próton, formando uma água. E nós teremos também um outro composto iônico formado por esse cátion e por esse ânion. Se nós temos uma hidroxila e um próton, nós sabemos que vai formar uma água. E o composto iônico? Normalmente, depois de ajustar a estequiometria, ou seja, as quantidades de hidroxila e de prótons, nós teremos já ajustados também a fórmula química do composto iônico que vai ser formado. Bom, e aí nós temos aqui então um composto iônico que vai ser formado por um cátion potássio e um ânion nitrato. Note que esse tem uma carga positiva e esse uma carga negativa. Nós vamos ter sempre compostos eletricamente neutros. Então, apenas um cátion para um ânion, como está escrito aqui. Vamos para o próximo exercício. E aqui nós temos que identificar agora, novamente, quem é o ácido e quem é a base. Lembra lá? Os ácidos de arrênios normalmente são escritos com hidrogênio na frente, esse é o ácido clorídrico, e as bases têm a presença da hidroxila. Identificamos o ácido e a base. O nosso ácido clorídrico vai liberar 2 prótons, um próton. E cada ácido clorídrico vai liberar 2 cloretos. O 2 que eu coloquei aqui, eu já me adiantei na estequiometria. Como eu coloquei 2 moléculas de ácido clorídrico, nós teremos 2 prótons e 2 cloretos. Já o hidróxido de cálcio, está vendo aqui, ó, nós temos 2 hidroxilas para cada cálcio. Então nós vamos ter aqui, ó, o 2 na frente, hidroxilas. E um cátion cálcio. Esse 2 na frente representa que as hidroxilas são 2 estruturas distintas, elas não estão ligadas e conectadas por uma ligação, tá vendo? Então é 2 vezes essa estrutura. No total, nós temos 2 cargas negativas provenientes das hidroxilas. Para formar um composto eletricamente, para formar uma água, então, nós precisaríamos de 2 cargas positivas, ou seja, 2 cátions aqui, certo? Então nós teríamos uma relação aqui de 1 para 1, que
que se repete aqui na forma de 2 hidroxilas para 2 prótons. 2 mais para 2 mais. Bom, está lá formado as 2 águas. E o composto aqui, o sal, cloreto de cálcio. O cloreto é 1 menos e o cálcio 2 mais. Então nós precisamos de 2 cloretos, porque 2 cloretos eu vou ter 2 cargas negativas para 2 cargas positivas, então CaCl2. E aí, no nosso próximo, nós temos o ácido sulfúrico e aqui o hidróxido de sódio. Nós já sabemos quem é o ácido e quem é a base. E aqui eu decidi fazer um negócio um pouco diferente. A gente poderia fazer uma dissociação completa ou não, né? Então eu mostrei para vocês aqui, essa é uma dissociação que não é completa, então liberou só um próton, e aqui ficou o ânion bisulfato, ou hidrogênio sulfato. Mas nós vamos resolver com a parte de cima que foi escrita aqui. Então está lá o ácido, cada molécula vai liberar 2 prótons, e o contra-íon aqui foi liberado, o sulfato. E aqui nós temos então a hidroxila e o sódio. O 2 é porque eu já fiz o balanceamento. Lembrando mais uma vez, cada hidroxila vai reagir com um próton. Então nós temos aqui 2 águas para ser formadas, porque nós temos 2 prótons, então precisamos de 2 hidroxilas. Como cada fórmula de hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, nós temos que multiplicar isso por 2. 2 águas. E olha lá, ao fazer o balanceamento, então, a quantidade de hidroxilas e de prótons, nós já resolvemos para o outro composto que vai ser formado, que é o sulfato de sódio. Porque se o sódio tem uma carga positiva e o sulfato tem 2 negativas, nós precisamos de 2 cátions sódio para formar, então, um composto eletricamente neutro. E olha aqui, ó, 2 sódio. Nós temos novamente o ácido sulfúrico e agora o hidróxido de magnésio. Já identificamos cada um como ácido e base. E aqui eu fiz uma consideração como se fosse uma neutralização que não é completa. Tá? Isso quer dizer que eu não tinha base suficiente para reagir com todos os prótons que o ácido podia liberar. Então, liberando só um próton e sobrando o hidrogênio sulfato ou bisulfato que eu mostrei lá atrás. E aí nós temos aqui, então, que 2 hidroxilas, então aqui as 2 hidroxilas vindo do hidróxido de magnésio, lembrando que o magnésio é da família 2A, então forma um cátion 2+. Então nós precisaríamos de 2 prótons. Como eu coloquei uma dissociação incompleta aqui, uma neutralização incompleta, nós temos que colocar 2 ácidos sulfúricos. Lembrando a nossa relação de 1 para 1, do próton e a hidroxila formando água. Então nós teremos a formação de 2 águas, e aqui, ó, cada bisulfato tem uma carga negativa, o magnésio 2 cargas positivas, então precisamos de 2 bisulfatos para formar o composto bisulfato de magnésio. Bom, para concluir lá no exercício 1, perguntava para vocês qual daquelas reações não era do tipo ácido-base. Nós fizemos 3 vezes ali a identificação de um ácido e da base. Vocês viram que o ácido começa com o hidrogênio na frente e o hidróxido e as bases têm a hidroxila, são hidróxidos. Olha, esse tem hidrogênio, mas não quer dizer que a fórmula dele vai ser então um ácido. Esse daqui é o metano. O metano é um gás proveniente do petróleo e é um combustível. E nós temos aqui o oxigênio. Bom, como não tem um ácido e uma base, então a gente pode dizer que não é a reação ácido-base. Geralmente, reações envolvendo oxigênio como combustível são reações do tipo de combustão, como essa daqui. Nessa reação de combustão, nós temos uma combustão chamada completa. E aí, por isso, nós temos a produção de dióxido de carbono e água. Era só fazer um balanceamento aqui, olha. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um aqui no metano e um aqui no CO2, mostrando que a gente vai ter um carbono do lado direito da reação, que é no produto, e um carbono do lado esquerdo da reação, que é no produto. Desse jeito, a gente vai ficar com 1 vezes 4 hidrogênios desse lado da reação, que é o reagente. Para ficar com 4 hidrogênios do lado de cá, a gente teria que multiplicar a água por 2, para ter 4 hidrogênios. Só que agora nós temos 2 vezes 2,
2 oxigênios, mais 2 oxigênios aqui do dióxido de carbono, 4 oxigênios do lado de cá. E no lado esquerdo nós temos apenas 2 só. Então nós temos que colocar um 2 aqui para ficar com 4 oxigênios e fazer o balanceamento da equação. Beleza, então pessoal, estudem aí, façam outros exercícios e venham ao atendimento. Até mais!